Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo ganhou o título hoje aqui em Portugal e você nem sabe. Renier, de volta ao Fla, confusão, Tite desmente Carlinhos, joias do Ninho premiados na Europa, adversário do Mengão vence no colombiano. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Sport, não é um canal independente do Porto. É esse canal aqui, um canal do Flamengo que abre alas aqui sobre os canais independentes de clubes aqui de Portugal. E a gente tem o sonho, né? A torcida rubro-negra tem o sonho de fazer com que este canal do Flamengo, o único canal do Flamengo em Portugal, possa aí ultrapassar o canal oficial do Sporting. Isso mesmo. O Sporting, um dos maiores clubes da Europa, né? Um dos 3 maiores de Portugal. Eles têm 193 mil inscritos e a gente ainda não chegou a 133 mil. É um desafio muito grande. Mas com a sua ajuda, rubro-negro espalhado pelo mundo, pela força do torcedor do Flamengo, quem sabe até o final do ano a gente chega a esse número. Então, se você é rubro-negro, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Falando do Mengão, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal, por isso não perca tempo. Meus amigos, não está na capa aí do vídeo, obviamente, porque vocês já sabem, o Flamengo é campeão carioca em 2024. Ah, flamenguista em Portugal, olha a soberba. Não, meu amigo. O Flamengo ontem teve uma vitória cachapante de 3-0. Eu pensei, falei 4, mas é 3-0 sobre o Nova Iguaçu, que tirou qualquer tipo de possibilidade do Nova Iguaçu tirar esse título do Flamengo. O Nova Iguaçu teria que ganhar de 4-0 do Flamengo no Maracanã no domingo que vem, ou 3-0 e levar para os pênaltis. Nem uma coisa, nem outra vai acontecer. Então eu já autoproclamo o Flamengo campeão. O Flamengo nem fez a sua melhor partida. O Flamengo jogou o feijão com arroz, o que deu ali, né, numa noite inspirada de Pedro e Cebolinha, principalmente, o Flamengo conseguiu ganhar com certa facilidade do Nova Iguaçu, que foi até um pouco mais perigoso do que os outros adversários do Flamengo. O Rossi até trabalhou um pouquinho mais, mas com a proteção de Fabrício Bruno, o melhor zagueiro do Brasil, e Léo Pereira, o Flamengo também não sofreu assim riscos que sejam uma coisa que a gente possa desconectar aí da realidade, achando que houve perigo. Não, o Flamengo ganhou esse Carioca com extrema facilidade em função do time organizado, né, e pragmático do Tite, e a gente vai ganhar aí o Campeonato Carioca, o 38º Campeonato Carioca, fazendo com que a gente amplie ainda mais a vantagem sobre os outros que perseguem a gente há alguns anos ainda, né? Pedro fez o gol número 13.000 do Flamengo. O Flamengo é o clube que mais marcou gols na história do futebol. 13.000 gols marcados e o Pedro fez o gol Zagallo, que coroa ainda mais esse título, né? Título deixado para trás, meus amigos, a gente tem que começar a pensar na Liberta, né? Eu fiz uma pesquisa aqui no canal, muita gente acha, por exemplo, o jogo de terça-feira que a gente vai ter agora contra os Milionários lá em Bogotá, muito mais importante do que esse jogo de ontem contra o Nova Iguaçu. E aí, meus amigos, depois de um longo período sem vitórias, os Milionários encararam Deportivo Fortaleza fora de casa e eles conseguiram ganhar pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Colombiano. Os gols do time visitante foram marcados ainda no primeiro tempo por Pablo Vargas e Emerson Rodrigues. Enquanto isso, o Deportivo Fortaleza descontou na etapa complementar com Adrian Parra. O Milionário sai da 12ª colocação do colombiano e vai para a 8ª colocação. É isso mesmo, meus amigos. O nosso adversário, apesar de ser um time tradicional da Colômbia, ele está em 8º agora em função dessa vitória. Tolima é o líder da competição com 29 pontos.
com 19 pontos à frente aí do Milionários, né? A gente tem o Once Caldas, o Júnior Barranquilla, o Santa Fé na frente ainda do Milionários, que não passa hoje, não passa por um bom momento e teve essa vitória aí depois de muito tempo sem ganhar. Terça-feira, meus amigos, Flamengo e Milionários, a estreia. O Flamengo tem que começar com o pé direito, mesmo com altitude, tem que ganhar o jogo. E você, meu amigo, escreva aqui quanto você acha que vai ser o jogo do Mengão lá na altitude. Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, o Flamengo está em alta no mundo, hein? O Flamengo está em alta e as joias da base estão em alta no mundo também, né? 3 jogadores especialmente encantam a Europa, né? E eu estou falando de Vini Júnior, Paquetá e João Gomes, né? Paquetá, partidas maravilhosas com o West Ham, né? E com a seleção brasileira bastante elogiado, porém, Vini Júnior e João Gomes foram premiados individualmente neste fim de semana. O Vini Júnior foi premiado como o melhor jogador da La Liga no mês de março, sendo reconhecido como destaque entre todos os atletas da competição. Então, o jogador do mês na La Liga é o Vinícius Júnior. Por outro lado, João Gomes recebeu o prêmio de melhor jogador do Wolverhampton na Inglaterra em fevereiro, em uma votação exclusiva para torcedores do clube. Ou seja, meus amigos, a gente tem aí, né, um grande destaque, 2 grandes destaques na Premier League, aliás, 3, hein? Deixa eu falar mais um nome aqui da Premier League, né? A Premier League é feita de rubro-negros. João Gomes no Wolverhampton, Lucas Paquetá no West Ham, e a gente não pode esquecer do Rodrigo Muniz, que fez um golaço de voleio, com a camisa do Fulham, que tem um grande jogador relacionado com o Flamengo, o Andréas Pereira, que deu o passe para o gol. Então, meus amigos, as joias da base do Flamengo brilham incessantemente aqui no continente europeu, meus amigos. E aí, você fica feliz com tudo o que está acontecendo com o Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Além da vitória de ontem e do título, eu falo mesmo, o Flamengo é campeão carioca. Título. O Flamengo também anunciou oficialmente ontem a contratação do Carlinhos. E aí, meus amigos, você nota aí uma falta de entrosamento entre o novo contratado e o treinador. É isso mesmo, meus amigos. Ao mesmo tempo que o Tite, na sala de imprensa, fez questão de declarar que não conhecia o Carlinhos do Corinthians, abre aspas para Tite. No Corinthians eu não acompanhei ele, não sabia dele, eu só vi ele aqui e não tivemos esse acompanhamento, diz aí o Tite sobre o novo reforço do Flamengo. Na zona mista, no mesmo tempo, o Carlinhos dizia assim, a declaração do Carlinhos, eu não estava sabendo de nada, para ser sincero. Do nada, o meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado com o Flamengo. Fiquei muito feliz, todo mundo quer jogar no Flamengo. Eu fazia bastantes treinos com o Tite no Corinthians. Eu era muito novo, subia para treinar direto. E ele me colocava para treinar direto com o elenco profissional. E isso me amadureceu bastante. Ou seja, o Tite diz que não conhecia o Carlinhos do Corinthians, e o Carlinhos disse que o Tite colocou ele para jogar várias vezes aí com a camisa de treino do Corinthians lá no Corinthians. Ou seja, meus amigos, ou o Tite não lembra do Carlinhos, né? A contratação, para mim, um tanto que estranha, né? Ou o Tite não lembra do Carlinhos, né? Foi pego de surpresa ali. E o que me pareceu que é uma contratação do Marcos Braz, que colocou o Carlinhos de surpresa ali para jogar no Flamengo, ou o Carlinhos está mentindo e não treinou com o Tite, né? Estranho, muito estranho, meus amigos, muito estranho aí essa dissonância de discursos aí. Esquisito mesmo, esquisito mesmo. Meus amigos, se tem muitas joias que estão arrebentando no, na Europa, tem um que não está indo muito bem e fez gol, inclusive, esse fim de semana, mas pode voltar ao Flamengo. Cria do Flamengo, Meia Renier, deve voltar ao Mengão ainda nessa temporada, segundo aí o Diário do Fla, tá?
O jogador que atua na Europa e está interessado em retornar na próxima janela de transferência após passagens sem tanto sucesso no Real Madrid, Borussia Dortmund, Girona e o jovem entrar no Frosinone, onde fez gol nesse fim de semana. Renier sempre foi um grande destaque da base do Flamengo, sendo constantemente titular da seleção brasileira sub-17 e sub-15. O jovem subiu muito bem aos profissionais em 2019. Com 17 anos sob o comando de Jorge Jesus, em janeiro de 2020 foi negociado ao Real Madrid por 30 milhões de euros. O Flamengo já demonstrou ao Real Madrid que deseja ter o atleta por empréstimo de 1 ano. O contrato do jogador com o Frosinone vai até 30 de junho de 2024. O Mengão vai tentar o Real aumentar até 2027 o vínculo com o clube espanhol. Assim, o rubro-negro recuperaria o futebol do meia em seu valor de mercado de Renier. Ou seja, meus amigos, está aí, né, pessoas dizendo que o Renier pode voltar ao Flamengo, né? Queria saber a sua opinião. Você gostaria da volta do Renier? Eu vou dar minha opinião sincera. Eu gostaria que se fosse agora. Agora, né? É óbvio que não pode porque a janela está fechada agora, principalmente para a Copa América, quando a gente não vai ter o Arrascaeta, o De La Cruz, né? Vários jogadores aí do Flamengo eu gostaria. Agora, o Renier, eu acho que, sinceramente, é uma joia que talvez precise aí de um pouco mais de tempo. Meus amigos, você não sabe, mas nessa manhã de domingo, o Flamengo foi campeão aqui em Portugal. É isso mesmo, meus amigos. Sub-15 do Flamengo acaba de conquistar a Ibercup aqui em Cascais, em Portugal. Na final, o Flamengo ganhou do clube português Real Sport Clube por 2-1 e levou o título sendo campeão absoluto do torneio. Ainda hoje de manhã, o Flamengo ganhou o PSV Eindhoven na semifinal por 2-1. Ganhou por 2-1 a semifinal, né? E antes disso, eliminou o Benfica, ganhando por 3-1 nas quartas de final. E nos primeiros jogos acabou aí vencendo o Casa Pia, aqui de Portugal, também por 3-0. Ou seja, campanha do Flamengo na Ibercup, que acabou de ser campeão. Você não sabe aí no Brasil, o Flamengo acaba de ser campeão da Ibercup Cascais. Vitória sobre o Casa Pia por 3-0 nas oitavas. Nas quartas, eliminou o Benfica, o grande Sport Lisboa Benfica, por 3-1, né? Nas quartas de final. Nas semifinais ou meia-finais, ganhou do PSV Eindhoven por 2-1 e conquista o título aí, ganhando do Real Sport Clube por 2-1, ou seja, mais um título para o Flamengo, mais um motivo de orgulho para o povo rubro-negro e sendo campeão aqui em Portugal. De novo a campanha, hein? 3-0 no Casa Pia, 3-0 no Casa Pia, no primeiro jogo, 3-1 no Benfica, no grande Benfica no segundo jogo, né? 2-1 no PSV Eindhoven na semifinal e 2-1 contra o Real Sport Clube, sagrando o Flamengo campeão da Ibercup Cascais, né? Entre aspas, aí um torneio mundial de sub-15, né? Um playoff maravilhoso aí que fez o Flamengo atingir esse título, né? Fase de grupos, eu não falei também quais foram os resultados da fase de grupos do Flamengo, né? O Flamengo na fase de grupos teve um grupo com Vitória de Guimarães, PSV Eindhoven e Mid Overall Academy dos Estados Unidos. Flamengo ganhou o primeiro jogo do PSV Eindhoven por 2-0, ganhou do Vitória de Guimarães por 1-0 e empatou com o Mid Overall Academy de 1-1 na fase de grupos, né? Eu já disse aí como foi o desempenho. No playoff final, o Flamengo ganhou do Casa Pia de 3-0, né? Eliminando o Casa Pia. Depois o Flamengo eliminou o Benfica, ganhando de 3-1. Encontrou de novo seu adversário na primeira fase, o PSV Eindhoven, por 2-1 e ganhou a grande final do torneio contra o Real Sport Clube, ganhando por 2-1, se sagrando campeão da Ibercup Cascais
2024. Então, celebra aí, amigo rubro-negro. O Flamengo, além de ganhar o Carioca, ontem ganhou a Ibercup Cascais aqui em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.